Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula de matemática. Meu nome é o professor Emiliano e hoje nós vamos ver algumas questões da OBMAP e da Banca Saréstica, tranquilo? Então vamos lá, vem comigo por favor. Aqui nessa questão está pedindo exatamente para você calcular o valor de x e determinar quanto mede cada ângulo, tranquilo? Então olha só, a soma das medidas dos ângulos adjacentes da figura é igual a 65 graus, tranquilo? O que é que o aluno precisa entender? Que a soma desses dois ângulos aqui, esse e esse aqui, tem que ser exatamente igual a 65 graus. Olha só, a forma da gente resolver é entender que eu preciso somar isso mais isso e dizer que é igual a 65 graus. Porque aí eu passo a ter aqui, ó, x menos 10 mais 2x menos 15 igual a 65 graus. Então eu passo a ter exatamente uma equação do primeiro grau. Então, agrupando aqui os semelhantes, ó, eu tenho 3x, aqui menos 25 é igual a 65 graus. Tranquilo? Olha só, eu tenho menos 10 com menos 15 vai dar menos 25, então aqui agora eu vou ter aqui, ó, 3x vai ser igual a 65 mais 25. Tranquilo? Porque esse está menos, passa para depois da igualdade com o sinal trocado. E agora eu vou dizer que 3x é exatamente igual a 90, tranquilo? Ó, 60 com 20, 80, 85, 90, x vai ser igual a 90 sobre 3, x aqui vai ser exatamente igual a 30. Se eu quero saber a medida desse ângulo aqui, a equação está dizendo que é x menos 10, então isso aqui significa que é 30 menos 10, ou seja, esse ângulo mede 20. Ó, se a soma dos dois dá exatamente 65 graus, então significa que esse ângulo maior aqui ele tem exatamente 45 graus, tranquilo? Então o primeiro tem 20 e o segundo tem 65. Obrigado, vamos para a próxima questão. Essa daqui super tranquila para a gente poder fazer a questão da OBMAP, que diz exatamente o seguinte, ó, Margarida viu no quadro negro algumas anotações da aula anterior, um pouco apagadas, conforme mostra a figura. Aí está perguntando aqui, ó, qual é o número que foi apagado. Então, assim, nessa estrutura aqui, a primeira coisa que eu faço é colocar um x, porque eu preciso descobrir um número que eu não conheço. Se tem algo que eu não conheço, eu posso usar uma variável para um termo desconhecido, tranquilo. Outra coisa, eu tenho aqui em cima uma multiplicação, e nessa estrutura eu posso já entender que aqui eu vou ter exatamente duas frações. Por que eu faço isso? Eu transformo logo isso aqui em uma fração, porque aí eu tenho o meu divisor natural, que é 1. Vamos lá, olha só. Eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 12 menos x, isso aqui está sobre 3, é igual a 5, que eu também transformei aqui em uma fração, coloquei aqui o tracinho de 1. Multiplicando aqui, eu tenho 24 menos x sobre 3 é igual a 5 sobre 1. Tranquilo. O que é que eu percebo aqui? Que eu tenho duas frações e os seus denominadores são diferentes, tranquilo? Então eu preciso exatamente tirar o MMC. Quando eu tiro o MMC de 3 e 1, eu tenho exatamente aqui o MMC para as duas frações igual a 3. Vou aplicar agora aquela regrinha, divide e o resultado multiplica. Eu pego 3, divido por 3, vai me dar 1. Quando eu multiplico 24 menos x por 1, eu tenho exatamente 24 menos x. Quando eu pego 3, divido por 1, dá 3, e eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 5 vai me dar exatamente 15. Eu posso agora descartar aqui o denominador e resolver o que está aqui, ó. Então aqui em cima eu tenho 24 menos x é igual a 15. Eu digo que menos x é igual a 15 menos 24. Ó, menos x é igual a menos 9, então x aqui vai ser igual a 9. Vou colocar aqui que esse x aqui é igual a 9. Vamos provar se esse resultado aqui que a gente encontrou vai estar correto. Olha só, eu faço 12 vezes 2 vai dar 24, menos 9, dividido por 3, isso aqui é igual a 5. E realmente é, né? Ó, 24 menos 9 dá 15. Quando eu divido por 3, isso aqui vai ser igual a 5. Tranquilo? Beleza? Então, nesse caso aqui, a alternativa aqui, x igual a 9. Vamos para a próxima questão. Ok? Vamos lá. Olha só. Também da OBMAP,
que diz o seguinte, ó, para fazer 24 pães, um padeiro usa exatamente 1 kg de farinha de trigo, 6 ovos e 200 gramas de manteiga. Qual é o maior número de pães que ele conseguirá fazer com 12 kg de farinha, 54 ovos e 3,6 kg de manteiga? Tranquilo? Olha só, primeira coisa que eu vou entender, que a gente precisa entender nesse caso. A quantidade de farinha de trigo que eu tenho aqui são 12 quilos, 54 ovos e 3,6 kg de manteiga. A proporção, a gente vai falar em proporcionalidade, diz que para fazer 24 pães vai ser 1 kg de trigo, 6 ovos e 200 gramas de manteiga. Tranquilo? Se eu pegasse todo o trigo que tem aqui, certo? A gente precisa pensar dessa forma. Se eu pegasse todo o trigo que eu tenho aqui e eu quisesse pegar todo esse trigo e fazer de pães, quantos ovos eu iria precisar? Será que esse número, a quantidade de ovos aqui, vai satisfazer essa quantidade aqui de trigo? A gente vai observar o seguinte, ó. Eu vou pegar exatamente 12, vou multiplicar por 6, que eu preciso de 6 ovos para fazer 24 pães. Tranquilo? 12 vai 1, aqui vai dar exatamente 72 ovos. Bom, eu só disponho exatamente de quanto? De 54 ovos. A gente observa também que a quantidade de manteiga é um número bastante elevado, porque eu tenho exatamente aqui 3.600 gramas. Eu precisaria de 200 gramas de manteiga para cada quilo. Tranquilo? E se eu pegasse aqui, por exemplo, 12 quilos de farinha de trigo, eu não conseguiria fazer. Qual é a ideia aqui? Ó? Eu vou pegar aqui a quantidade de ovos, 54, e aqui eu vou dividir exatamente por 6. Eu vou ter exatamente 6 vezes 9, 54. Então eu vou utilizar desses 12 quilos aqui, de acordo com a quantidade de ovos que eu tenho, eu vou conseguir fazer exatamente 9 quilos de trigo. Apesar de ter 12, mas eu só posso utilizar 9 por conta da quantidade de ovos que eu tenho, porque eu preciso exatamente de 6 ovos. Tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui 24, vou multiplicar aqui pela quantidade de quilos de trigo, porque para cada quilo eu tenho exatamente 24 pães. 36 a 3, 18 com 3, 21. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui na letra B exatamente 216 pães com essa quantidade de material para a gente poder fazer. Tranquilo? Vamos lá, vamos para mais uma questão, por favor. Olha só, eu tenho aqui nessa questão um cálculo com porcentagem muito tranquilo para a gente poder entender. Olha só, um vendedor ganha R$ 150 fixos por mês, mais 6% de comissão sobre suas vendas. No mês de março ele vendeu R$ 1.200 de mercadoria. Quanto ele vai receber por mês? Lembrando que ele tem aqui um salário fixo de R$ 150, mas esse salário, vamos colocar assim, agrega-se nesse caso um percentual de X% de vendas. Tranquilo? A gente vai deixar nessa organização. Ele vendeu exatamente R$ 1.200, certo? Só que ele ganha 6% em cima disso aqui, mais esse salário fixo de 150. Então eu vou pegar aqui essa taxa percentual, que é 6%, e eu vou transformar aqui em um fator percentual. Divido por 10, divido por 100, eu tenho exatamente 0,06. Eu vou pegar esse 1.200, eu vou multiplicar aqui, ó, 0,06. Nada, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Aqui, tranquilo, já posso fazer isso aqui, eu tenho duas casas decimais, vai dar exatamente R$ 72. Eu pego o salário fixo dele, somo aqui com R$ 72, então eu tenho 150 com 72, eu tenho exatamente R$ 222, alternativa B. Tranquilo? Vamos para mais uma questão, para a gente poder entender. Certo? Olha só, uma questão muito bacana da OBMEP também, aqui envolvendo o Teorema de Pitágoras. Questão muito tranquila, muito fácil da gente fazer. No triângulo PQR, ó, PQR está aqui no finalzinho do outro verso, a altura PF
divide o lado, tá vendo? Tá? QR. Então está dividindo esse lado aqui em dois segmentos de medidas, QF, tá aqui, e RF, que é justamente isso aqui. Se PR, tá aqui, ó, se PR mede 13, qual é a medida de PQ? Então eu quero saber primeiro essa medida aqui, eu também quero saber essa medida aqui, X. Então a gente sabe que quando a gente tem uma estrutura dessa, a gente lembra exatamente de que? Do teorema de Pitágoras. Tranquilo? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu tenho a medida desse cateto, tenho a medida dessa hipotenusa e eu quero encontrar essa medida desse outro cateto aqui. Então o que é que eu vou fazer? Ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Tranquilo? Então é você aqui, ó, já conheço a minha hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Então eu já vou fazer assim, ó, 13 ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais 5 ao quadrado que está ali. Tranquilo? Então eu tenho 169, vai ser igual a b ao quadrado mais 25. Vamos isolar esse b aqui, eu vou ter exatamente o seguinte, ó, se eu pegar 169 e tirar 125, vai me dar 144. Logo, a raiz quadrada de 144, a operação inversa de potência ao radical, o meu B aqui vai ser exatamente igual a 12, tranquilo? Então aqui, essa altura relativa aqui, ela tem exatamente 12. A gente vai observar agora que a gente formou um outro triângulo, tranquilo? Ó, eu tenho aqui esse cateto